Foi na Inglaterra que o futebol deu seus primeiros passos. O país é a casa da liga mais competitiva do mundo, onde craques nasceram, clubes gigantes emergiram e onde o futebol alcançou seu maior ponto de referência. Essa é a Premier League. Porém, para entender como a liga se tornou um ícone no mundo do futebol, precisamos voltar no tempo. Premier League, live, only on Sky. It's a whole new... Em 1988, a negociação de direitos televisivos realizada pela Federação Inglesa gerou insatisfação em clubes da primeira divisão. O potencial de maior arrecadação financeira com os direitos de TV e a ideia de uma divisão de valores mais justa gerou um movimento de separação entre os times e a federação. Então, em fevereiro de 1992, o processo de separação entre ambas as partes foi concluído. A English Football League deu lugar à FA Premier League. O primeiro grande acordo veio logo em sua temporada de estreia, 304 milhões de libras por 5 temporadas. Com o aumento das receitas, o poder de investimento dos clubes aumentou rapidamente, algo que viria a ser potencializado a partir da temporada 96-97, com a aprovação da Lei Bosman. Ela é uma decisão judicial da Corte Europeia e que ela criou um precedente, que na verdade apenas colocou o futebol dentro das regras trabalhistas que já existiam na Europa. Então, na verdade, é uma decisão judicial que apenas reforça as leis trabalhistas que já existiram e enquadrou o futebol dentro das regras trabalhistas da Europa, e criando precedente para que isso se espalhasse para todo o meio. Foi uma decisão de um caso específico, mas que acabou se espalhando para todo o futebol como precedente criado. Em nível de comparação, a primeira temporada da Premier League houveram 175 jogadores estrangeiros, de 27 países diferentes. 2 anos após a aprovação da Lei Bosman, os efeitos eram evidentes. Esses números aumentaram para 300 atletas de 56 nações. Com o passar dos anos, o crescimento se manteve constante na liga. Atualmente, são mais de 350 jogadores de 60 países. A partir disso, também muda muito a relação a contagem de estrangeiros nas ligas, porque as ligas tinham limite de estrangeiros, elas até hoje têm limite de estrangeiros, né, de quantos estrangeiros você pode ter no seu clube. Só que naquela época, um jogador alemão que jogasse no campeonato italiano, ele era estrangeiro. Um jogador holandês que jogasse no campeonato espanhol, ele era estrangeiro. E com essa lei Bosman, não, ele deixa de ser. Então o que acontece? Os clubes europeus, sobretudo das principais ligas, e no caso principalmente Espanha e Itália na época, depois a Inglaterra acaba entrando, a Alemanha também, começa a contratar jogadores de outros países da Europa. Então, um time italiano poderia se encher de jogadores alemães, holandeses, belgas, franceses, e eles não eram mais considerados estrangeiros. O fato também de, naquela época, começarem a trazer muitos jogadores de estrangeiros, né? Começaram a chegar muitos jogadores de muita qualidade de vários lugares do mundo, da África e tal, da Ásia, talvez mais do que outros lugares. Isso ajudou a tornar um produto muito internacional, né? Uma coisa que contribuiu muito também para a formação dessas seleções multinacionais nos clubes não foi só a Lei Bosman, foi o fato desses clubes começarem a ganhar muito mais dinheiro do que eles ganhavam antes. A diferença econômica desses clubes em relação ao resto passou a ser muito maior. E isso tem muito a ver com o boom da televisão. Então, ficou mais fácil também os grandes clubes europeus montarem essas seleções multinacionais que eles têm hoje. Com isso, teve início o processo de montagem de grandes elencos na Premier League. Isso gerou uma rivalidade não só financeira como técnica, com as ligas italiana e espanhola. Na época, as duas ligas mais midiáticas e poderosas do futebol europeu. Hoje parece também normal falar isso, mas na época era revolucionário dentro do meio do futebol. A Itália e a Espanha, que eram as duas principais concorrentes, quer dizer, elas estavam bem acima da Premier League na época, tá? A Premier League se torna a maior liga na virada do século. Nos anos 90, a Premier League ainda ficou para trás um bom tempo. Mas a Itália e a Espanha não percebiam isso. A Espanha ficava muito focada em Real Madrid e Barcelona, e a Itália começou a ter problemas lá internos também e não percebeu como liga, como ela poderia se desenvolver. Por anos, o equilíbrio nos gastos dos grandes clubes dessas ligas era visível, mas isso acabou mudando. Após o fim da década de 90, os gastos com contratações por clubes da Premier League dispararam em relação às demais ligas. O caminho estava traçado, e a liga já dava sinais de destaques no mundo do futebol. Além das altas cifras de direitos televisivos, outro fator fundamental para a disparidade econômica dos ingleses, em comparação com as demais ligas, foi a chegada de donos bilionários. Em nível de comparação, de 1999 a 2013, mais de 12 clubes ingleses foram comprados por donos com riquezas exorbitantes. Um dos grandes exemplos disso aconteceu com o Chelsea, comprado em 2003 pelo bilionário russo Roman Abramovich. Por 19 temporadas sob o comando do russo, os Blues gastaram mais de 2 bilhões de euros em contratações, o dobro do valor gasto nas 20 temporadas anteriores sob o comando do milionário Ken Bates. A injeção de dinheiro foi validada com a conquista de 18 títulos entre campeonatos nacionais e internacionais. O mercado de mídia da Inglaterra ele é muito mais sólido
do que o mercado de mídia na Espanha e na Itália eram e são. A Inglaterra tem grandes produtoras de filmes, de séries, tem canais de TV com muita força, porque tem uma mídia muito forte. E a mídia inglesa, ela tem muito, já tinha naquela época muito know-how em relação a isso. Então, sabia como poder trabalhar o produto para criar transmissões melhores, mais atraentes. A Premier League se tornou a grande referência do mundo futebolístico. Os fatores para isso são vários. O país tem a língua mais falada do mundo, uma das moedas mais valorizadas no mercado financeiro mundial e um ambiente completamente favorável a negócios estrangeiros. Além disso, o sucesso da Premier League está diretamente atrelado à sua imagem e à sua marca. A Premier League, quando ela é criada, ela foi a primeira liga que entendeu, a primeira liga de futebol que entendeu como uma liga deveria trabalhar. Nos outros países, as ligas se preocupavam basicamente em organizar o campeonato e negociar os direitos de transmissão ali para algum canal de TV local ou alguns canais de TV locais passarem os jogos e estavam tentando tirar o máximo de dinheiro. A Premier League entendeu como ela tinha como liga um papel de trabalhar para que o campeonato se tornasse um produto maior, mais rentável. Claro que o aspecto financeiro contribuiu, mas eu acho que eles, quando começaram a organizar a liga, eles fizeram uma coisa que hoje já é muito mais padrão, mas naquela época talvez não fosse tão alinhado, um fortalecimento muito grande da marca, né? De você criar a marca Premier League e visualmente fazer uma coisa muito, não só a marca da Premier League, mas também um padrão de transmissão que tinha uma certa qualidade, não só pelo padrão estético, né, de toda a parte de gráficos e tal, mas pela própria qualidade da imagem e a maneira de transmitir. Você bate o olho e você sabe que é um jogo da Premier League. A mudança de identidade visual realizada após a saída da Barclays como principal patrocinadora da competição consolidou definitivamente a Premier League. A ideia era se voltar muito mais àqueles que fazem o espetáculo funcionar: jogadores, staffs e torcedores. Com o lema "Todos nós conseguimos", a marca que carrega o leão como seu grande destaque tornou um dos maiores símbolos do futebol mundial contemporâneo. Tanto que se um clube sobe para a Premier League, várias vezes tem dificuldades se não tem um estádio, de certa forma, para adaptar. A iluminação tem que ser de uma certa potência, de uma certa qualidade, os ângulos das câmeras. Enfim, eu acho que desde o início a Premier League investiu muito nisso, né, quando foi criada em 92, para ser uma coisa diferente, que você olhava e já chamava a atenção. Os patrocínios, não só na beira do campo, como nos uniformes, evoluíram constantemente e também se tornaram grandes aliados dos clubes. Em cada década, desde os anos 90, os clubes tiveram perfis diferentes de patrocinadores que contribuíram para seu sucesso. Na última temporada, por exemplo, 5 dos 10 clubes com os maiores patrocínios esportivos eram ingleses. É muito impressionante o CT dos caras, a estrutura que eles têm, os departamentos de nutrição, de médico, mas assim, o CT é uma coisa muito impressionante. Além do centro de treinamento, os estádios também são fundamentais para a construção de marca. Os campos têm processos únicos e de máxima qualidade, que transformam os gramados em verdadeiros tapetes. Os estádios estão sempre lotados. Desde o início dos anos 2000, a Inglaterra se consolidou no top 3 de países com maior média de público da Europa. Além da expansão da marca Premier League e dos aspectos financeiros, outro fator fundamental para seu crescimento definitivo foi a montagem de times históricos para o futebol. Eu acho que talvez os 3 principais times que a gente vai falar de 3 gerações diferentes vai ser o United, né, do Alex Ferguson, que foi dominante por muito tempo na liga. Sem dúvida, assim, não teria tido esse sucesso todo se não fosse a qualidade do futebol evoluindo, né? O Manchester United era um time com o Alex Ferguson que foi, de certa forma, precursor, assim. Sob o comando de Sir Alex Ferguson, o clube ganhou incríveis 13 Premier Leagues em 27 temporadas, sendo o primeiro campeão da história da Premier League na temporada 92-93. Com o treinador escocês, os Red Devils foram bicampeões da Champions League, criaram uma dinastia no futebol inglês e revelaram lendas do futebol mundial como Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo. A coisa começa a mudar quando o Arsene Wenger é contratado pelo Arsenal. Só que ele tinha umas ideias meio malucas pro futebol inglês. Ele falou: como é que pode jogar futebol num gramado desse? Tem que contratar um profissional especializado em cuidar de gramados. O preparador físico muitas vezes era um ex-jogador. Era um ex-jogador que só meio que ficava dando os exercícios lá. Ele não, tem que contratar um profissional especializado em preparação física, fisiologia. Ele começa a modernizar vários aspectos dos clubes ingleses. A gente viu uma transição com o Wenger, né? E aí a gente começa a perceber uma chegada, inclusive, de mais treinadores estrangeiros na Premier League. O Wenger francês, trazendo uma nova vertente de jogo, um jogo com mais
troca de passe, mais apoiado. A chegada do Arsène Wenger realmente foi revolucionária na época, né? Ele mudou a maneira de você... Ele profissionalizou mais o futebol aqui, né? Coisas que eram talvez ignoradas ou não levadas tão a sério, como a nutrição, a parte científica de treinamento, preparação, da recuperação. Além de tudo, ele trouxe um futebol muito legal de acompanhar que conquistou o mundo, né, cara? Entre 1996 e 2018, grandes elencos foram montados e títulos conquistados. Mas foi o time de 2003 e 2004 que gravou seu nome na história do futebol e do Arsenal. Com a alcunha de Os Invencíveis e a presença de craques como Dennis Bergkamp e Thierry Henry, a equipe conquistou o campeonato inglês de forma invicta. Um feito único na história da Premier League. Essa temporada e a trajetória de conquistas nos Gunners marcou o nome de Wenger na história do futebol inglês. O Wenger ele faz uma revolução no modo de se trabalhar dentro dos clubes. E a chegada do Guardiola é uma nova revolução, quando os ingleses passam não só a contratar técnicos estrangeiros, isso eles já vinham fazendo, mas buscando os melhores técnicos do mundo. Não tem como a gente não falar do Manchester City, do Guardiola também. A única constante dos últimos anos de futebol inglês, certamente, time adepto de um jogo de posição, mais uma vez muito influenciado pela chegada de estrangeiros no futebol inglês, aí o Guardiola espanhol, trazendo essa escola espanhola mais forte. Da mesma forma que o Wenger chegou trazendo um futebol um pouco diferente, um pouco mais vistoso, mais ofensivo, assim, de mais posse de bola e rápido, o Guardiola levou isso a um outro patamar também, né? Assim, teve uma influência enorme. Com o sucesso que o Manchester City teve, isso influenciou todas as camadas do futebol inglês, do topo até a base, até a seleção, até as divisões inferiores, até as escolinhas de futebol, até realmente abriu a mente dos ingleses e passaram a ver isso como a maneira de jogar futebol. Guardiola causou um impacto imediato com novas formações e o seu jogo posicional. O trabalho que começou em 2016 trouxe não só títulos, como também uma nova forma de pensar futebol para a Inglaterra. Todo, até agora, foram 18 títulos conquistados, entre eles 6 Premier Leagues em 8 temporadas, e a primeira Liga dos Campeões da história do clube. A passagem de Guardiola pelo futebol inglês também será lembrada pela grande rivalidade protagonizada entre ele e o treinador Jürgen Klopp. O alemão chegou no Liverpool em 2015 e iniciou um processo de reformulação que levou novamente o Liverpool à briga por títulos. Sob o comando do treinador, foi criado um trio de ataques mais marcantes do futebol inglês, composto por Mohamed Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino. Junto, eles conquistaram 8 títulos, sendo um deles a Premier League em 2018 e 2019, encerrando um jejum de 30 anos sem conquistar o campeonato nacional. O aumento de poder dos clubes pequenos e de menor investimento foi um dos grandes diferenciais que colocaram a Premier League no topo do futebol mundial. A Liga conseguiu criar uma competitividade jamais vista. Quando começou a entrar tanto dinheiro, você vê um investimento, a capacidade de investimento crescer nos clubes menores também, né? Os clubes na Premier League, no geral, estão muito bem preparados, né? É claro que em outras ligas os grandes clubes têm isso, mas eu acho que os clubes menores, talvez, se você comparar os menores na Inglaterra com menores nas outras grandes ligas, os menores aqui têm mais grana e com isso também mais estrutura. O grande exemplo disso foi o caso do Leicester na temporada 2015-16, equipe que havia acabado de subir para a primeira divisão inglesa. Quebrou uma hegemonia de mais de 20 anos de conquista dos clubes do tradicional Big Six e surpreendeu o mundo inteiro. Mas afinal, qual foi o fator principal para os clubes pequenos transformarem a liga? Acho que o fator principal é o tempo. Com o tempo, todo esse know-how vai descendo a escada, né? Vai descendo a pirâmide. Então, os times médios, os times pequenos, esse know-how vai chegando neles. Então, acho que foi o tempo. Foi o tempo que fez com que o dinheiro que já estava chegando nesses times começasse a ser aplicado em forma a estruturar e modernizar e trazer mais inteligência para esses clubes. E é o que a gente vê hoje. O tempo foi o responsável por transformar a Premier League. Os investimentos financeiros, a consolidação da marca e a construção de verdadeiras seleções de futebol pavimentaram o caminho que levou o futebol inglês ao topo. Valores bilionários de direitos televisivos e a grande discrepância em gastos com transferências serão cada vez mais comuns. O cenário dificilmente mudará em curto a médio prazo. E a tendência é de que o reinado do futebol permaneça onde ele nasceu.